E hoje aconteceria o tradicional Encontro dos Santos no Santuário Santa Cruz dos Milagres. Mas por conta da pandemia, este evento teve que ser cancelado. Por isso, nós convidamos os paroquianos do santuário para rezar com a gente a oração inicial. Gratidão a eles por esse momento. E agora vamos acompanhar uma entrevista sobre um assunto muito importante para nós brasileiros e cristãos. Vamos falar sobre fé e política, aproveitando que o período eleitoral, o dia das eleições se aproxima. Vamos, portanto, conferir essa entrevista com o padre José Anchieta. Hoje é o domingo que antecede as eleições e nós, como bons cristãos, devemos ter responsabilidade e votar consciente. Para falar sobre essa questão entre a política e a igreja, nós vamos conversar agora com o padre José Anchieta. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce Fernando. Obrigado a todos vocês que fazem esse programa Em Tuas Mãos. E que bom que nesse domingo que antecede as eleições, estamos aqui para fazer essa reflexão sobre essa relação entre a igreja e a política. Então, padre, vamos começar falando sobre essa relação entre a igreja e a política. Conta pra gente. A relação entre igreja e política deve ser uma relação que se dá na independência e no respeito, porque nós estamos trabalhando com seres humanos e tanto o Estado é responsável pelos seres humanos, como também a igreja tem essa responsabilidade de conduzir as pessoas nos seus ideais. O Estado tem a dimensão política de fato, administrar o bem público, mas também a igreja tem a responsabilidade, como aquela que lança os ideais para o mundo, eleva o homem à transcendência, de ter essa relação responsável para que o ser humano que é a igreja e o ser humano que é cidadão, que é político, possa, de fato, viver esses dias com tranquilidade no exercício da sua fé, da sua responsabilidade, mas também na participação política. Padre, o que nós, como cristãos, devemos fazer para ter uma boa escolha? Uma boa escolha, no primeiro momento, é a consciência política. Nós precisamos ter uma certa consciência. É saber o que é política. Porque quando nós falamos de política, nós estamos falando de escolhas. E as escolhas que nós realizamos devem ser escolhas que sejam condizentes com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós almejamos. E quando nós falamos da política, nós estamos também escolhendo pessoas para administrar ou o município, ou o estado, ou uma nação. Daí a necessidade de uma consciência política, saber que o momento da votação não é apenas um momento de distração política, mas é, na verdade, um momento de um compromisso com o Estado, um compromisso com o município, um compromisso com o Estado, sobretudo com a questão do bem público, porque essa deve ser a nossa responsabilidade, sobretudo de cristãos, é pensar o bem público. Por que nós devemos nos preocupar tanto com essa questão política? Seria interessante se nós não precisássemos nos preocupar com a política. Mas é necessário que saibamos que nós, como cristãos, também estamos inseridos no Estado de Direito. E a política é essa possibilidade de dar o Estado de Direito a realizar aquilo que é próprio da política. E como nós, cristãos, estamos inseridos nesse Estado de Direito, nós temos a responsabilidade de assumir conscientemente as nossas escolhas, porque a partir das nossas escolhas é que virão as ações que decidem o futuro de uma nação, de um estado, de um município. Daí nós, como cristãos, não podemos nos isentar daquilo que acontece no momento, talvez pensando que a responsabilidade é dos outros, quando a responsabilidade é nossa. Porque se nós não nos preocuparmos com a política de uma forma consciente, naturalmente, aqueles que não têm nenhuma preocupação com a ação política, a não ser com o poder político, terminam por se apoderar do poder, e por se apoderar do poder, termina por conduzir o município a tal ponto que não leva às pessoas aquilo que é a finalidade da política, que é a felicidade do ser humano, é o bem de uma nação, é a busca do bem comum. Daí nós, como cristãos, temos essa responsabilidade justamente de pensar o bem comum. E para pensar o bem comum, nós precisamos nos comprometermos para que aqueles que assumirão o poder possam, de fato, pensar a nação, o município, pensando aquele que está lá na sua singularidade, aquele que está lá na periferia, lá na ponta das decisões,
para que o bem que se faz lá no poder central possa chegar também àquele que está mais distante. Então, padre, eu gostaria que o senhor finalizasse falando para a gente, né, aconselhar mesmo as pessoas que já perderam a esperança, né, da política, de votar, falar sobre a importância que esse voto, né, o voto dessas pessoas tem para a nossa sociedade. Diante de tantos desmandos que nós acompanhamos na política e às vezes a corrupção também, que é muito inerente ao poder político, às vezes nós nos desanimamos, às vezes nós perdemos a esperança. Mas diz um pensador francês que no momento do pessimismo, no momento do desânimo, é a hora de agir. A nossa ação não pode ser uma ação não condizente com aquilo que nós pensamos, mas nós precisamos agir justamente para superar esse momento de pessimismo, esse momento de dificuldade, esse momento de descrédito na política. Existe também um outro pensador francês, chamado Gabriel Marcel, que ele diz assim, olha, eu não pedi para nascer, não pedi para viver, não pedi para estar aqui, mas eu estou. Então, se eu estou, é a hora que eu devo agir. Então, se nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, ali é o momento da sua escolha, da nossa escolha. E é o momento de nós fazendo da melhor forma possível, olhando para aquele que, de fato, condiz responsavelmente com o que o município precisa. Não necessariamente que se tenha um poder em mãos, mas que tenha a responsabilidade de conduzir o poder que está aí. Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço, Joyce Fernando, por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a política. E que bom que esse programa Em Tuas Mãos traz essa temática para fazer nascer ou aprimorar a consciência política nos cristãos. Isso é muito interessante. Obrigado a Joyce Fernando, obrigado a você que nos acompanha neste momento.